Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os temas referentes à nossa disciplina. Então nós trabalhamos na aula anterior as culturas negras no Brasil e agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo a partir da segunda parte do capítulo que se refere à história dos negros e das culturas negras no Brasil. Então um ponto muito importante na página 278 é a gente lembrar acima de tudo que os escravos negros que foram trazidos da África para cá sempre foram considerados como um grupo social culturalmente inferior. Então, apesar de que nós temos vários elementos na nossa história brasileira que vão falar sobre a contribuição dos africanos para a compreensão da nossa realidade nacional, sempre se olhou para o negro como se fosse uma raça inferior ou uma raça subalterna, que deveria servir aos interesses dos europeus que aqui estavam. Efetivamente, os portugueses naquele momento histórico, não é? Do descobrimento até meados do século XVIII e XIX. Então, um ponto muito importante para a gente lembrar este trabalho aqui é lembrar, acima de tudo, então, que a partir de Arthur Ramos, nós temos três grandes grupos que definem vários traços culturais negros no Brasil. O mais conhecido é o Urubá, ou Iorubano. Os sudaneses, depois vem os malês, né, aqueles de origem islâmica, e depois os angolanos e conguês, os bantus, né? Então, de modo geral, quando a gente pensa sobre a importância da nossa cultura brasileira e a influência dos negros, é importante destacar, acima de tudo, então, como eu disse agora, duas coisas fundamentais. Todo o texto aqui da segunda parte do capítulo vai falar sobre a questão do sincretismo cultural no Brasil. Então sempre houve uma grande mistura, apesar de sempre predominar essa visão europeia e portuguesa, mas sempre vai haver, acima de tudo, uma amálgama, eu diria, né? Um sincretismo da cultura portuguesa, europeia, da cultura indígena e da cultura negra. Então o que é muito importante que nós tenhamos aqui como um ponto fundamental para entender esse capítulo, ou essa segunda parte? É, acima de tudo, que os mais desenvolvidos culturalmente eram os iorubás. Tá? Então eram considerados de cultura mais adiantada, senhores da agricultura na época, já na África, da criação de gado, eram mais avançados que os outros, pois em seu país de origem possuíam cidades, conheciam a metalurgia, a fundição de vários metais e realizavam trabalhos artísticos de bronze, ferro e cerâmica. Então eles eram os mais desenvolvidos dos três grupos. Né? Então vamos pulando aqui para outro pedaço, para outra parte. Então é importante que nós tenhamos aqui como clareza, então, na nossa cabeça, no nosso entendimento, que primeiro, volto aqui um pouquinho só para entender, ó, existe toda uma cultura material que é herdada dos africanos. Então, de um modo geral, aqui no capítulo 14, né, olhando especificamente sobre a página 278, a gente vai encontrar várias contribuições, vários elementos importantes que vão definir as contribuições do povo africano naquilo que se refere à matéria, às coisas concretas, visíveis. Né? Então é muito importante, ó, a indumentária dos iorubás era marcada por panos vistosos, de algodão, saias rodadas, chales da costa, ornavam-se com colares, braceletes, brincos de argolões. Né? Dos ussás, cuja cultura se mesclou à maometana. Né? Podemos chamar aqui outros elementos, como o traje da baiana, o turbante, né? Saias redondas, chinelinho, miçangas, balangandãs, né? Então tipos de colares. Aqui também instrumentos de percussão, muito conhecidos aí, né? Acho que grande maioria, se vocês derem uma olhada com mais atenção, vocês vão ver que tem vários elementos aí na nossa cultura que são herdadas dos africanos. Outro elemento importante é a cultura imaterial, né? Então aqui é muito interessante perceber várias práticas religiosas, ritualísticas, né? Um sincretismo vai aparecer aqui já pela primeira vez, então, como disse antes, da religião iorubá com o catolicismo, né? Sigo em frente aqui. Outros aqui santos no mundo católico e outras entidades no mundo iorubá, tá? O que é muito interessante a gente lembrar, então, de modo geral, no carnaval da região de Pernambuco é muito forte o maracatu, que é uma herança africana também. Né? Outra coisa muito interessante a gente perceber, como eu disse agora, que existem dois pontos fundamentais. Existe a invenção do mito e que o Brasil foi criado por três raças tristes. Então, como já falamos antes, né? A raça branca, portuguesa essencialmente lá no início da colonização,
a raça negra e a indígena. Então, de um modo geral, essas três culturas ficaram intrincadas, plasmadas, amalgamadas, a gente poderia dizer, né? Então existem duas coisas. A ideia de se falar que isso seria muito ruim, do ponto de vista da miscigenação, ou seria uma grande forma de compreender o modo de ser dos brasileiros. E como que esta forma miscigenada de ser humano determinou uma coisa que é muito unitária, muito única do nosso Brasil, que é muito difícil de se encontrar em outras regiões do mundo. A capacidade de mesclar estas raças numa grande raça única, eu diria, né? Só que o grande problema é que, de fato, apesar disso, o preconceito não desapareceu. Então, são os dois dilemas interessantes como a gente pode ver a partir da realidade nacional. De um lado, perceber que sim, nós somos uma mistura étnica muito grande, muito forte. E, ao mesmo tempo, perceber que, apesar de toda essa mistura, toda essa miscigenação, existe muito preconceito. Né? Então, essa é uma ideia também bem interessante, apontada aqui por Darcy Ribeiro. Né, racialmente heterogênea e em pleno processo de fusão, mas culturalmente coesa pela unidade do idioma, dos modos de ação sobre a natureza, das formas de organização social, das crenças e da visão de mundo. Né? Então aqui, ó, de um modo geral, os contatos interétnicos. Né? Os lusitanos, pela primeira vez, essencialmente o pessoal da região de Açores e Madeira, dessas ilhas. Então é bem importante perceber que justamente o litoral catarinense é marcado na capital, principalmente, né, pela cultura açoriana. Então nós somos herdeiros aqui no nosso estado, pelo menos na região litorânea desta cultura. Depois os indígenas, né, já sabemos disso. Depois então os negros trazidos para cá, né, mão de obra escrava, papapá, né, já sabemos disso. Essa visão muito negativa com relação ao negro, muito estereotipada, né. Depois aqui, finalmente, os outros grupos étnicos que aparecem principalmente no final do século XIX, início do século XX, né? Essencialmente aqui italianos e alemães, mas também perceber que durante o processo de colonização nós tivemos uma presença, mesmo que incipiente, né, pequena, de espanhóis, franceses, holandeses, judeus e ciganos. Mas, de modo geral, a nossa cultura regional sulista é marcada pela tradição alemã e italiana, herdeira destes imigrantes que vieram para cá no final do século XIX, início do século XX. Então aqui é bem importante observar esta citação de Creso Coimbra. Certamente em nenhum outro episódio da história da humanidade, uma série de fenômenos de miscigenação tão evidente e de tamanhas consequências para o aparecimento de um novo homem como o que posso assinalar quando observo o processo de formação da sociedade brasileira. Não há, em outro lugar, tamanha mestiçagem, ó. Ele observa ainda a continuidade da mestiçagem nos dias atuais. Né? Então é bem importante destacar isso. A questão muito forte aqui do intercruzamento racial, né? Então é muito importante destacar, né, que havia uma certa liberdade sexual que permitia as relações extraconjugais e de amancebamento. Olha só essa expressão aqui, que significa a relação de concubinato, a relação onde existe uma relação pseudo-matrimonial, mas que não é oficializada, né? Entre portugueses e índios, portugueses e mulher índia, e também com a mulher negra, né? Apesar de todo o problema relacionado à questão do casamento legal que os missionários jesuítas defendiam bastante, né? Então a questão da monogamia, né? A gente já sabe. Aqui, bem interessante na página 284, mostrar para vocês aqui, ó, as relações, né? Quem é o mulato, né? Quem é o crioulo, quem é o cafuzo, né? O caboclo, o pardo, são originários dessas relações interétnicas, então, muito próprias da nossa realidade brasileira. Tá? Então, uma coisa muito importante, destacando aqui ao final, né? Praticamente os pontos mais importantes deste capítulo são esses, né? O fator positivo em torno da conjunção interétnica centra-se em uma ideologia integracionista que estimula a mistura, o caldeamento e condena a discriminação. Existe, então, de certa maneira, aqui uma comparação muito curiosa. Apesar do preconceito ser muito presente na realidade brasileira, comparado a outros países como Estados Unidos, existe até uma relação mais moderada, mais branda, o que, de um modo geral, nos Estados Unidos é muito mais escancarada a questão da discriminação racial, muito mais aberta.
essa discriminação na realidade americana e estadunidense, né? Então, é muito importante notar, né, que nós somos resultado, pensando em nível de Brasil, desta grande ideia de sincretismo, né, que vai marcando então um modo de ser que é propriamente brasileiro, que é justamente o resultado deste encontro dessas três raças que nós conversamos agora há pouco, né? Então, o que é importante destacar aqui? Os portugueses trouxeram consigo sua sociedade e sua civilização. Em um esforço de adaptação ecológica na nova terra, imprimiram as linhas ordenadoras da nova sociedade. Assim, a língua portuguesa aos poucos foi se impondo, mesclada de vocábulos indígenas e africanos. Ocorreu o mesmo em relação à religião. A negra impregnou-se de elementos do catolicismo e, em menor proporção, a dos indígenas, num sincretismo que foi e é muito expressivo nessas duas esferas da cultura, religião e linguagem, né? Então aqui também essa mistura também daqueles que acabaram vindo para cá, isso é muito forte na nossa região do Contestado aqui, né? Então existiu lá no início do século XIX, mais ainda na migração, na passagem do XIX para o XX, esta mistura, essa forma de contato muito interessante entre essas duas realidades. Há um documentário muito bom chamado Terra Cabocla, vale a pena procurar na internet para baixar e assistir. É uma sugestão que eu dou para pensar um pouquinho a realidade regional e o impacto disso na nossa formação identitária das pessoas que nós consideramos aqui na nossa região como caboclos, né? Então, os colonos precisavam aceitar os hábitos dos índios que estavam casados com a natureza ambiental, ou ambiente. Isto é, substituíram o pão de trigo pela farinha de mandioca, perdão. O leito muito quente pela rede, os antigos instrumentos de caça e de pesca pelo dos indígenas. Adotaram seus barcos feitos de cascas de árvores ou cavalos num tronco para subir os rios. Começaram a gostar dos frutos do país e do tabaco que mascavam, aprendendo a tragar a fumaça à moda dos índios. Então, finalizando aqui nossa conversa, é importante então deixar bem claro, né, que não significa dizer que o preconceito desapareceu. Significa apenas dizer que é difícil as pessoas compreenderem que nós somos uma raça misturada no Brasil. Não há uma ideia essencial de brasileiro. Acima de tudo, existe uma ideia contingente, porque nós somos marcados por tantas e tantas formas de encontros raciais, de encontros culturais, de encontros sociais. Então esse eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar um pouco aquilo que nós compreendemos por Brasil, certo? Então essencialmente essa é a ideia mais importante que eu queria destacar, e vou tentar deixar para vocês aí, dentro do possível, a possibilidade de vocês terem acesso ao link do documentário Terra Cabocla. Demora tem em torno de 1h30, mas é um documentário muito bom para pensar a nossa região. Um forte abraço a todos e bons estudos!